Ok, mais uma aula de Direito Constitucional, como sempre, mais uma aula para você que se prepara para as provas de concurso. Seja bem-vindo, desafio de agora é estudarmos o constitucionalismo. Dentro da teoria da Constituição, estudaremos agora o constitucionalismo. E já lhes adianto o seguinte, nós não vamos aqui nos alongar em detalhes históricos, em acontecimentos históricos que levaram ao constitucionalismo, também não vamos nos deter em discussões teóricas, doutrinárias sobre constitucionalismo. Seremos bem objetivos. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vou passar para você 4 informações básicas, 4 notas importantes para o seu portfólio sobre o constitucionalismo. 4 notas extraídas a partir daquilo que mais comumente é cobrado em prova de concurso. E as 4 são as seguintes. Primeiro, você precisa ser capaz de reconhecer, por exemplo, em uma prova objetiva, a alternativa que traz uma correta definição do que seja constitucionalismo. Você precisa saber definir o constitucionalismo, seja reconhecendo a alternativa correta em uma prova objetiva, seja dissertando a respeito de constitucionalismo em uma prova subjetiva. E a melhor forma para que você domine uma definição de constitucionalismo não é a partir de um textozinho teórico, não. É a partir de uma compreensão prática. Veja bem, hoje nós estamos bastante acostumados com os estados democráticos de direito. Estados que possuem como norma fundamental, norma maior, uma Constituição. Hoje é comum, né? Na verdade, não são muitos os estados que não sejam considerados democráticos de direito. Isso é hoje. Mas a história nos mostra lá no passado que nem sempre foi assim. Antigamente, o que existia mesmo eram as monarquias, os impérios, aqueles estados governados por um soberano absoluto, soberano para o qual não existia limitação ao seu poder. E este poder se exercia, na maioria das vezes, de forma arbitrária, em detrimento da grande coletividade. Então, ao longo da história, começou a se pensar em um Estado cujo governante também fosse limitado, também tivesse poderes limitados a partir de uma lei maior, de uma lei fundamental, que trouxesse direitos e garantias individuais para os indivíduos, para os cidadãos, mas também trouxesse limitação para as próprias autoridades, para o próprio governante. O próprio rei precisava obedecer esta norma maior do Estado. Aí, este movimento político, jurídico e ideológico de inspiração iluminista é o que chamamos de constitucionalismo. Movimento político, jurídico e ideológico em busca de que o Estado possuísse a sua Constituição. Constituição, uma norma maior que até mesmo os governantes, até mesmo os soberanos, a ela se submetessem. Isto é o que foi constitucionalismo. Quando falamos aqui em inspiração iluminista, isto, constitucionalismo jamais elaborado a partir do século XVIII. Muito bem. Esta é a definição que você precisa dominar. Essa busca, esta luta para que os estados possuíssem a sua Constituição, uma norma maior, a partir da qual todo o ordenamento jurídico pudesse se erguer, e que tivesse força normativa para todos indistintamente. Constitucionalismo, certo? A sua definição é a primeira nota para o seu portfólio. Agora você precisa saber a origem deste constitucionalismo. Nossa segunda informação importante: quando se originou o constitucionalismo? Aí nós temos uma primeira manifestação e nós temos o constitucionalismo já na idade contemporânea. Um primeiro documento que funcionou como se fosse um embrião da ideia de constitucionalismo que nós temos hoje foi a chamada
Magna Carta, lá no ano de 1215 na Inglaterra. O rei da Inglaterra, rei João, chamado Rei João Sem Terra, governava ali com poderes absolutos, sobrecarregando impostos os nobres, né, os nobres ingleses, e aí esses nobres ingleses se reuniram e decidiram impor ao rei uma constituição. Na verdade não tinha esse nome de constituição, mas um documento jurídico, né, a chamada Carta Magna, um documento que trazia direitos e garantias individuais para as pessoas e trazia limitações ao poder do rei. Então a Carta Magna, a maioria da doutrina reconhece como o primeiro documento que nos trouxe uma ideia do que hoje nós compreendemos como constitucionalismo, lá na Idade Média, no ano de 1215. Carta Magna, uma das primeiras manifestações reconhecidas pela doutrina. E depois, avançando na Idade Contemporânea, após a Revolução Francesa, aí nós temos a Constituição norte-americana, né, lá dos Estados Unidos, de 1787, e depois nós temos na França a Constituição de 1791. Aí você já tem duas informações importantes sobre o constitucionalismo para anotar no seu caderno. Você já é capaz de definir constitucionalismo como esta busca, esse movimento ideológico, político, jurídico de inspiração iluminista que queria que os estados fossem governados a partir de uma Constituição. Você já sabe também qual foi a origem desse constitucionalismo. Tivemos uma primeira manifestação lá na Inglaterra, no ano de 1215, a Carta Magna, em que os nobres, os produtores rurais, né, na época, o que prevalecia na economia mesmo era a economia rural, esses nobres, através de um movimento, impuseram ao rei João Sem Terra um documento em que se garantia direitos e deveres individuais e se limitava o poder do próprio governante. Lá na Idade Média. Depois, na Idade Contemporânea já, século XVIII, nós tivemos as Constituições dos Estados Unidos em 1787 e a Constituição Francesa de 1791. Duas informações importantes, vamos para a terceira. Qual o conteúdo destas primeiras constituições, principalmente desta Constituição dos Estados Unidos e desta Constituição Francesa, lá em 1787, 1791, qual o conteúdo delas, né? Ali nós temos a organização do Estado, o exercício e a transmissão do poder. Nós estamos mais falando em monarquia, né? Nem Estados Unidos nem França aderiram através destas constituições à monarquia, que na França era o regime anterior, não. Agora nós tínhamos uma Constituição que, além de detalhar como se organizava o Estado, também detalhava como o poder exercido e como era transmitido. Além disso, estas Constituições se preocupavam com os direitos e garantias individuais dos cidadãos. Nós vamos perceber, e daqui a pouco nós vamos comentar no quarto item, eram constituições de base liberal, né? O liberalismo prevalecia lá no século XVIII, século XIX, comecinho do século XX, e eram constituições essencialmente liberais. O Estado precisava ser um Estado mínimo, deixando que o particular produzisse, principalmente no campo da economia. A própria política também precisava ser mínima, dando mais liberdade. O Estado um pouco ausente, deixando que a sociedade lá se organizasse a partir de toda a sua dinâmica, fizesse o Estado funcionar. Muito bem. Então a terceira nota para o seu portfólio, você já tem, é quanto ao conteúdo. Qual o conteúdo das primeiras constituições? Organização do Estado, a forma de exercício de transmissão do poder, direitos e garantias individuais. Certo. Mas aí, este constitucionalismo, desde lá final do século XVIII até os nossos dias, passou por uma evolução.
a evolução do constitucionalismo é uma informação importante, é uma nota importante que você não pode sair desta aula sem dominar. Partiu-se dos ideais puramente liberais, avançando para o foco nos direitos humanos até o Estado social. No início, se século XVIII, se século XIX, se início do século XX prevalecia esse pensamento liberal, as constituições eram liberais. Deixava na mão da iniciativa privada a economia, certo? O Estado não tinha essa participação direta em promover o bem-estar social, não. Deixasse que lá as leis do mercado fizessem isso, né? E geralmente fazia de uma forma assim que quem estivesse abaixo na pirâmide social sofria cada vez mais, né? O Estado se limitava apenas a garantir os direitos fundamentais do indivíduo. Isso era respeitado nas primeiras constituições, mas o Estado pouco participante, principalmente na questão da economia e na questão do bem-estar social. Mas o tempo foi passando e esse constitucionalismo passou a pensar uma Constituição mais preocupada com os direitos humanos. Os direitos humanos. Direitos humanos que não se limitavam apenas àqueles direitos e garantias individuais fundamentais presentes na Constituição, mas direitos humanos a partir do direito natural, né? Direito não somente à vida, mas o direito a uma vida decente, uma vida com dignidade. E aí já se dizia não à tortura, já se dizia não a prisões perpétuas, apenas de trabalhos forçados, enfim. O que ferisse a dignidade da pessoa humana começou a ser banido nas constituições que foram aparecendo, que foram se reformando nesta evolução. Saímos daquele ideal puramente liberal e o Estado passava a se preocupar mais com os direitos humanos, e isso era positivado em suas constituições. Mas chegamos aos dias atuais do Estado social. Hoje não basta somente que a Constituição traga a forma de organização do Estado. Não basta somente que a Constituição traga a forma do exercício do poder e de transmissão deste poder. Não é apenas bastante que a Constituição elenque direitos e garantias individuais. Também chegamos ao ponto de que anunciar os direitos humanos, positivar os direitos humanos na Constituição também ainda não basta. É preciso que o Estado faça acontecer, que o Estado desenvolva políticas públicas que levem a uma melhoria da qualidade de vida das pessoas. O Estado social, o Estado preocupado em promover o bem-estar do indivíduo, né? A razão do Estado não é o Estado em si. A razão do Estado é o administrado. As pessoas precisam viver bem. E aí nós temos hoje, a tendência hoje é que as constituições como a nossa, né? A nossa de 1988, sejam constituições de texto extenso, porque traz ali muitas normas programáticas, muitas pretensões, pelo menos pretensões ali anunciadas na Constituição, de que o bem-estar social seja uma realidade, se não no tempo presente, mas em um tempo futuro, quando o Estado conseguir se organizar para isso. Claro que tudo depende, né, da questão econômica, da questão financeira, mas pelo menos hoje nós temos constituições com esta preocupação com o bem-estar social. Então, você precisa dominar estas 4 informações sobre o constitucionalismo: a sua definição, a sua origem, o seu conteúdo e a evolução. Em uma rápida síntese, definição: constitucionalismo foi este movimento político, jurídico, ideológico, de inspiração iluminista, que buscava para o Estado uma Constituição, uma norma maior, que fosse por todas obedecida, inclusive pelos governantes. Isto é uma definição bem prática, bem rápida sobre o constitucionalismo.
Você precisa saber que a sua origem, o primeiro documento embrionário do constitucionalismo foi a Carta Magna de 1215, lá na Inglaterra. E precisa saber que já na Idade Contemporânea, século XVIII, final do século XVIII, nós tivemos a Constituição dos Estados Unidos no ano de 1727 e depois a Constituição Francesa no ano de 1791. Constituições liberais. Né? O conteúdo dessas constituições seria a terceira nota. Aí você precisa saber que o conteúdo delas, das primeiras constituições, era a organização do Estado, eram os direitos e garantias individuais dos cidadãos e também a forma de exercício e transmissão dos poderes. Em uma quarta informação, você precisa dar conta da evolução do constitucionalismo. Partimos daquele ideal puramente liberal, em que se dava liberdade para o particular conduzir a vida do Estado. Partimos disso, avançando para a garantia dos direitos humanos e chegamos ao ponto em que as constituições anunciam e reclamam o bem-estar social, o Estado social. Gente, foram essas as 4 informações mais importantes para você sobre o constitucionalismo. Espero que tenha sido útil aos seus estudos. Peço que você, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, curta este vídeo e o aguardo para o nosso próximo desafio de aprendizagem dentro do direito constitucional. Até breve.